você quer aprender o Blender de forma prática, eficiente e sem gastar nada, então assiste essa aula incrível que eu preparei para vocês. Nessa aula eu mostro todos os comandos, ferramentas, menus e atalhos que você precisa saber logo de cara, só para começar a pilotar o programa. Em 1 hora de vídeo, eu explico mais de 100 tópicos, ideias, assuntos, conceitos que são indispensáveis para você começar no Blender e na animação 3D. Mesmo se você já tem um nível razoável no programa, pode assistir também essa aula que você vai aprender bastante coisa que você ainda não sabe. E baixa aqui também o guia de atalhos do Blender, tem o link na página do curso. Lá tem os 50 principais atalhos do programa e o guia vai te ajudar a decorar os atalhos principais do Blender rapidamente, pois isso é muito necessário para você adquirir fluência no programa de 3D. O Blender é uma ferramenta muito importante para a gente que trabalha com games, realidade virtual e animação. Mesmo com o surgimento dessas novas ferramentas de IA para produzir modelos 3D, animações, imagens, isso não dispensa você aprender o Blender, pois ele é uma engine gráfica completa que te oferece possibilidades infinitas de criação. Caso você queira adquirir excelência no seu trabalho, você deve aprender a animação 3D no Blender junto com as ferramentas de IA. E aprender esse assunto não é do dia para a noite, exige que você aplique bastante tempo, paciência, prática. O máximo que eu posso fazer por vocês é agilizar um pouco esse processo. Então começa agora assistindo essa aula, depois segue adiante nos meus treinamentos caso você queira se aprofundar em criação de personagens, realidade virtual, rigging, animação e scripting em Python. Então depois que você fizer essa aula, você segue adiante e conhece os meus outros treinamentos. Eu sugiro que você não perca o seu tempo tentando aprender o Blender através de tutoriais e cursos aleatórios da internet, porque são muitos conceitos. Se você começar por essa aula, você já vai economizar bastante tempo no seu aprendizado. Reserve 2 ou 3 horas do seu dia e assista pacientemente essa aula, que você já vai pegar um atalho enorme no aprendizado do assunto. E o melhor é que essa aula é gratuita e vai ficar sempre no meu canal do YouTube para você assistir. Mas não perde tempo, já consome esse material, aprende isso e também compartilhe essa aula com aqueles seus amigos que você sabe que também têm interesse em aprender esse assunto, que estão em busca desse conhecimento. Isso pode ser muito importante para o aprendizado deles também. Então, sem mais conversa, vamos trabalhar. Faz o download do Blender, instala aí no seu computador e vamos começar. Vamos então iniciar os nossos estudos no Blender. Assim que você abrir o programa, você vai ver essa tela, esse splash screen. Aqui a gente pode escolher alguns tipos de projeto diferentes ou os arquivos recentes. Geralmente eu aperto o ESC, eu ignoro essa tela. A primeira coisa que a gente tem que aprender é que a gente tem painéis aqui. O Blender ele é composto por várias ferramentas. E aí você pode mostrar essas ferramentas nesses painéis. Esse primeiro painel aqui, ele tem a 3D Viewport, que é por onde a gente enxerga a nossa cena 3D. E aí você tem aqui do lado esse menu, que é o Outliner, que ele é um navegador. Ele mostra aqui todos os objetos, a hierarquia da cena, né? Aqui a gente tem também Properties, que você vai selecionar um objeto e enxergar as propriedades dele. Aqui embaixo a gente tem a Timeline. E esses menus aqui, eles são ajustáveis, tá? Então eu consigo, por exemplo, se eu chegar ele aqui bem pertinho, ó, ele cola um com o outro, por exemplo. Eu consigo trocar esse menu. Se eu quiser, por exemplo, colocar outra 3D Viewport aqui, eu consigo. Então a gente pode customizar todos esses painéis aqui do Blender. Se você quiser juntar um menu com outro, basta você dar um botão direito, Join Areas, e aí eu consigo juntar de baixo com de cima, ou de cima com de baixo. Consigo também dividir a tela horizontal split. Aí eu consigo também criar uma nova divisão aqui, vertical split, consigo criar uma outra aqui. E dessa maneira a gente consegue configurar todo o layout do Blender, ok? Percebe que aqui em cima a gente tem algumas opções de layouts pré-setados. Esse primeiro aqui é o nosso layout normal. Aqui você tem um layout adequado só com as ferramentas de modelagem, só com as ferramentas de escultura. E com o clique do meio do mouse você consegue arrastar, vir até o final aqui. E aí você tem cada uma dessas ordens aqui. Cada uma dessas opções é um tipo de layout diferente. Por exemplo, quando você vem aqui em Scripting, ele já deixa todos os painéis que são adequados para quando você está trabalhando com script, ou com animação, ou com shading, que é para editar os materiais. Legal? Se você quiser, você consegue até duplicar um layout desses aqui, ou apagar, ou criar um novo layout e organizar o Blender da maneira que você quiser. Vamos supor que você queira reorganizar isso aqui. Já aprende essa opção, File, Defaults,
Load Factory Settings, você consegue reorganizar os layouts. Ele trouxe toda a configuração do Blender como se fosse de fábrica, né? A primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer aqui é navegar pela viewport. O clique do meio do mouse, quando você pega o scroll e aperta ele, você vai orbitar em volta dos objetos. Se você segurar o Shift e o clique do meio, você faz o que a gente chama de pan, que no caso seria essa mãozinha aqui. Shift, clica do meio, ou apenas o clique do meio. E aí você tem o Ctrl e o clique do meio, que é o zoom. Quando você seleciona um objeto e aperta a vírgula do teclado numérico aqui na direita, você cola num objeto e ele centraliza a órbita em volta desse objeto. Então, por exemplo, se eu quiser examinar o box aqui, eu seleciono ele, vírgula ou delete do teclado numérico, e aí eu aproximo do objeto e passo a orbitar em volta dele. Então, Ctrl clique do meio é o zoom, Shift clique do meio é o pan, só o clique do meio você orbita, e o vírgula ou delete você cola no objeto. Essa opção aqui, ela está em View, Frame Selected, é esse atalho aqui. Caso você esteja no notebook, por exemplo, que não tem o teclado numérico, você pode ir lá nas preferências e trocar os atalhos. Então basta você procurar por essa opção aqui. Existem dois botões muito importantes aqui nesse momento, que são o T, que são as tools, as ferramentas do lado esquerdo, e o N de nariz, que são essas ferramentas aqui do lado direito, essas opções aqui. Então, em vários momentos aqui no Blender, se você apertar o N, percebe que ele abre a opçãozinha aqui do lado, aqui não tem nada selecionado ou opções, né? Então, fica bem de olho sempre, que às vezes tem uma opçãozinha aqui, tem que ter um marcadorzinho bem pequenininho aqui. Aqui é a mesma coisa. Então o N vai abrir esse menu e o T vai abrir o menu do outro lado, que também está marcado aqui com essa opçãozinha. Essas ferramentas aqui, elas servem para você orbitar em volta do objeto, usar aqui o zoom, ó, se você clica e arrasta, você faz o zoom por aqui, ou faz o pan. Eu confesso que eu não uso muito essas opções, então com o intuito de economizar a tela, eu vou tirar elas daqui. Aí eu já mostro para vocês aonde que configura essas opções. Então a gente vem aqui, ó, Edit, Preferences, e aí para tirar esses elementos aqui, você pode vir aqui, ó, Interface, Navigation Controls, já vai sumir essa opção, e Viewport, 3D Viewport Access, eu deixo ela em Off. Clica aqui embaixo para salvar as suas preferências. Vou fechar esse menu, e aí você vai perceber que a gente ganha um pouquinho mais de tela aqui. Eu vou também excluir o menu da timeline, ó, botão direito, Join Areas, e vou juntar aqui para eu ter uma viewport com mais espaço aqui para eu trabalhar. Já grava alguns atalhos aí, que eles vão ser bem úteis. Se você quiser apagar um objeto, você pode apertar o X, ó, ele vai abrir uma opçãozinha, ou então você pode apertar o Delete também, ele apaga direto, sem perguntar. Se você quiser adicionar um novo objeto, existe o comando Shift A, que ele vai abrir o menu Add, e aqui você vai ter vários objetos novos para adicionar na cena. Eu vou adicionar essa geometria aqui, que é o Monkey. Percebe que ela ficou no centro do mundo aqui, né? E aí se você quiser, você pega essa ferramenta, que é o Move, e move ela aqui para a direita. Se você quiser ver a posição do objeto, você aperta o N, ele vai abrir aqui, ó, Location, Rotation e Scale. Percebe que esses menus aqui do Blender, você pode apertar e segurar, que ele já arrasta o objeto para o lado. Se você segurar o Shift, enquanto faz isso, ele vai bem pouquinho, caso você queira mais precisão. E você pode entrar com o valor numérico aqui também. É muito interessante a gente entender esses atalhos aqui. Location, Rotation e Scale. Quando você seleciona o objeto, G é o Grab, é para você pegar o objeto. Percebe que ele está movendo o objeto em todos os eixos ali. Ele move em relação à tela, tá? Se eu tiver aqui, ó, G, ele já sai movendo em todos os eixos. O R você rotaciona, então a gente tem a rotação também perpendicular ao eixo da câmera, né, a visão que a gente está. Se você apertar o R novamente enquanto gira, olha lá, você muda o gizmo de rotação, tem um outro tipo de rotação aqui. R, ele gira perpendicular à câmera. R de novo, você tem uma rotação mais similar a qualquer software de 3D, né? É alinhada com todos os eixos do mundo. ESC, você cancela a operação.
E se você quiser, você pode travar essas operações. Por exemplo, se eu der aqui um R, tá vendo que ele está perpendicular à câmera, né? E se eu apertar agora o Z, olha o que ele faz, ele trava no eixo Z a rotação, ou então X, a gente trava a rotação só no eixo X. Ou então, vamos fazer a mesma coisa aqui, só que com a escala, ó. S é a escala em todos os eixos. Se eu quiser escalonar só em Z, aí eu aperto Z. Olha lá, SZ. Se eu apertar Shift Z, eu excluo o eixo Z. Então ele faz agora a escala nos dois outros eixos, ó, só em X e Y. Legal? Então lembre-se disso. G, R e S, que é o Grab, Rotate e Scale. E depois que você apertar aqui, ó, R, Z, você travou no eixo. Ou S, Z também. Se você quiser zerar a escala ou a rotação, você aperta o Alt R, Alt S. Ó, percebeu que ele zerou a escala. Esse aqui não estava com rotação, né? Então Alt R, zerei a rotação. Alt G, zerei a posição. Então muito facilmente você consegue alinhar os objetos ou aplicar uma rotação. Lembre-se sempre desses atalhos, porque vai te poupar tempo. Não precisa toda hora estar mexendo com essas ferramentas aqui. Geralmente eu deixo aqui na seleção para eu poder fazer um retângulo, selecionar os objetos e recolho a janela. Nesse momento eu acho importante eu usar um add-on que tem no Blender. Add-ons são plugins. Então eu vou falar um pouquinho sobre os add-ons agora, porque eu quero usar um add-on que quando eu aperto algum comando aqui, ele aparece aqui na tela. Ele é um add-on específico para a gente fazer aulas, por exemplo, né? Então, onde estão os add-ons do Blender? Você vai vir aqui, ó, Edit, Preferências, e aí você tem aqui a aba de add-ons. Existem vários add-ons nativos do Blender, tá vendo? Ó, oficiais, da comunidade, e aí você pode buscar novos add-ons aqui. Eu vou usar um add-on que ele não é oficial do Blender. Eu vou precisar acessar ele através de um site. Então é bom que vocês já aprendem como se instala um plugin, tá? Então eu vou entrar nesse link aqui, que é o Screencast Keys. Basta buscar no Google que você vai acabar chegando aqui, ele é bem popular, tá? E aqui nessa página de releases, você vai ter aqui esse zip, que é o Screencast Keys. Ele é bem pequenininho, são só alguns scripts. Já baixei. Agora eu vou lá no Blender, e aí eu carrego ele. Instalo, Downloads, e aí tem aqui o zip, Install Add-on. A partir de agora, ó, se eu buscar ele aqui, olha lá, Screencast Keys, ele está aqui adicionado, né, na aba de add-ons, porém eu preciso ligar ele para que ele comece a funcionar. E geralmente quando você tem um add-on, ele já te dá aqui as instruções, já te dá até algumas configurações. Por enquanto, ó, só vou salvar a preferência, fechar ele aqui, e o Screencast Keys ele se encontra aqui. A partir de agora, se eu ligar o Screencast Keys, tudo que eu apertar de comando, ó, se eu der aqui o G, ele aparece ali para mim, pequenininho. Eu vou deixar esse add-on sempre ligado para facilitar o entendimento de vocês. Só vou aumentar um pouco aqui, ó, o tamanho do mouse. E você pode reposicionar isso aqui na tela também. Então o Screencast Keys vai me ajudar vocês a entender os botões que eu estou apertando, tá? Estou apertando o botão do meio, botão direito, Shift A, ele apareceu ali, tá? Então é só para isso que eu estou usando esse add-on. Mas é legal que vocês já conhecem aqui aonde que eles vão ficar. E nesse momento eu já diria para vocês usarem alguns add-ons no Blender, então eu já vou deixar eles ligados. Por exemplo, ó, Extra Objects é um plugin útil, o Bool Tool também é uma ferramenta de booleanas. Esse aqui eu liguei só o Curve, vou ligar também esse outro, ó, Add Mesh Extra Objects. Esses dois add-ons aqui, eles permitem que a gente crie mais tipos de objetos, tá? Então se eu ver aqui em Mesh agora, ó, eles não estavam antes, e agora eu tenho novos objetos, tipo esse Pipe, Gears, que são engrenagens, né? E aqui na aba de curvas, ele também me adicionou algumas ferramentas extra. Um recurso muito útil aqui são as coleções. Percebe que os meus objetos eles estão dentro de um grupo aqui que a gente chama de coleção. Você pode desligar o objeto da viewport, você pode só excluir ele do render. Você pode também pegar a coleção e apagar ela. Percebe que você não apagou os objetos, só apagou a coleção. A coleção da cena não é possível apagar. Se você quiser criar novas coleções, você pode vir por aqui, botão direito, New Collection,
Ou faz de um jeito mais fácil, bem mais simples. Seleciono esses dois objetos e dou um M. Olha lá. Objetos A. Então ele já vai adicionar esses objetos dentro dessa coleção. E M, New Collection. Então, só com M você já guardou eles dentro da coleção. E tem um atalho que é muito útil. Se eu apertar, por exemplo, o 1, ó, deixa o mouse em cima da viewport, 1 do teclado numérico, que está em cima do Q, o que ele faz? Ele só deixa o grupo 1. Se eu apertar o 2, então eu consigo isolar parte do meu cenário, do meu personagem, por exemplo. Né? Os ossos, depende do personagem, ou os objetos que ele carrega. Eu consigo isolar as coleções e fica de uma forma muito mais prática para trabalhar, tá? Se você não quiser mais a coleção, basta você chegar aqui e apagar e apagar. Percebam que quando eu crio um objeto, eu vou pegar todo mundo, eu vou usar o A ele seleciona todo mundo, eu vou usar o delete, vou apagar todo mundo. Quando eu crio um novo objeto, ó, Shift A, eu vou adicionar aqui Mesh, por exemplo, Torus, que é a rosquinha, vou dar um vírgula e vou chegar lá pertinho do Torus. Perceba que assim que eu adicionei o objeto, eu ainda estou com ele selecionado, eu não clico fora em nenhum momento. Aqui embaixo vai abrir uma janela, às vezes ela fica escondida, se você minimizar ela sempre vai ficar escondida. E aí quando você cria um objeto, você pode aqui definir a quantidade de segmentos, quantidade de lados, por exemplo. Então isso aqui é um menu de propriedades do objeto, mas ele só funciona na hora da criação. Se eu clicar fora, ó, percebe que o menu sumiu, ele não volta mais, ele não aparece em mais nenhum lugar, tá? Então sempre que a gente criar um objeto, Shift A, vou criar agora, sei lá, uma UV Sphere, aí o menu já abriu, né? Geralmente ele fica diminuído aqui, e aí eu consigo acertar o número de lados, o número de segmentos, o tamanho da esfera, tá? Lembrando que clicou fora, já era, não dá para voltar nessas opções mais. Existe um recurso que é muito útil, que é essa bolinha vermelha e branca que a gente está vendo aqui no meio. Se você dá um Shift e um botão direito, você manda essa pecinha para outro lugar, tá vendo? E a partir de agora, se eu der um Shift A e adicionar um novo objeto, percebe que ele foi adicionado no centro dessa peça. Essa peça aqui é o 3D Cursor. Existe um menu para a gente controlar o 3D Cursor. Shift S. Ele abre esse gráfico aqui de pizza, tá vendo? O Blender chama esse gráfico de Pie Menu. Ele aparece em vários momentos no Blender. Então o Shift S ele abre esse Pie Menu do 3D Cursor. E aí você pode falar assim, ó, Cursor to World Origin. Percebe que também tem um número cada opção, né? Se você apertar e clicar aqui direto, você não precisa nem ir até a opção. Pode clicar no azulzinho aqui. Olha o que ele fez, ele jogou o 3D Cursor direto para lá. Se, por exemplo, eu tiver um objeto aqui e eu quiser jogar o 3D Cursor para o objeto, então a gente fala assim. Seleciona o objeto, Shift S, Cursor to Selected. Se você quiser mandar um objeto para a posição do 3D Cursor, aí você faz ao contrário. Você seleciona o objeto, Shift S, Selection to Cursor. Ele veio parar onde o cursor está. Shift S, Cursor to World Origin. Ele pula de volta para o meio da tela. Tá? Então, isso aqui é como se fosse um ajudante para você, de repente, marcar uma posição, às vezes até fazer uma rotação. Mais adiante eu vou explicar. Mas quando você seleciona um objeto, você poderia também alinhar ele com o 3D Cursor e fazer a rotação em torno do 3D Cursor, não em torno mais do pivô do objeto. E falando em pivô do objeto, vocês perceberam que todo objeto, quando a gente seleciona, ele tem um pontinho laranja dentro. Esse é o pivô do objeto. Botão direito, se você deixar ele aqui, ó, Set Origin to 3D Cursor, por exemplo, olha o que ele fez, ele jogou o pivô desse objeto para cá. Ó, o desse ainda está aqui, porém o desse, ele aparece aqui, independente do 3D Cursor, tá? Até se eu voltar essa coordenada como estava antes, ó, Medium Point, por exemplo, ó a rotação onde está, em volta do pivô do objeto, né? Enquanto esse gira em torno dele mesmo, por exemplo. Existe uma opção também que é muito útil. Vamos apagar. Eu vou apagar todo mundo. Vou usar aqui um arquivo novo, ó. File New, General, Join Areas, não quero aqui a timeline. Quando a gente pega um objeto e, por exemplo, altera a rotação dele, altera a escala do objeto, percebe que você deixa aqui resquícios de informação, né? Ele tem aqui uma rotação, ele tem uma escala.
Se você quiser zerar isso daqui, vamos supor que eu estou modelando algo, ó, deixa eu zerar a rotação dele. E aí eu usei uma escala, eu quero começar minha peça, sei lá, assim, né? Mas eu não quero deixar essa escala aqui, porque isso futuramente na hora da animação e até em outras partes, isso pode me atrapalhar, tá? Ou, por exemplo, se eu quiser rotacionar o objeto aqui ó, em x 90 graus, ó, você vai perceber que ele agora ganhou uma rotação, né? G e Z. Se você quiser zerar essa rotação, zerar essa escala, ou zerar até o pivô da posição, existe um comando aqui, que é o Ctrl A. Ele abre aqui um comando chamado Apply. Existem vários tipos de aplicações que a gente pode fazer, mas as 3 primeiras aqui que é o que a gente precisa. Então, Ctrl A. E aí se você der um Apply aqui, por exemplo, na escala, olha o que vai acontecer com as informações de escala do objeto. Ó, zerou, virou tudo 1. Ou então Ctrl A, Rotation, olha lá a rotação. Zerou. Agora se eu tirar o objeto daqui do lugar, por exemplo, ó, e vamos também zerar o pivô dele aqui, ó, Ctrl A, Location, pode ver que ele mandou o pivô lá pro meio da cena, né? Então agora se eu tirar, por exemplo, ele daqui, ó, G, R, S, e quiser voltar ele para a posição original, ó, Alt G, voltei a posição, Alt R, Alt S, ok? Então Ctrl A, o Apply, ele vai zerar, ele vai aplicar as transformações no objeto. Uma coisa que eu não expliquei ali atrás é que quando a gente está movimentando o objeto, por exemplo, com G, né? Se você apertar aqui, ó, G, X e 1, ó, ele anda uma única unidade. Deixa eu ligar aqui de novo o Screencast Keys. Então, G, Z, 1, subiu uma unidade. Tá? A gente consegue ver a posição dele aqui do lado, né? Se eu quiser girar o objeto 45 graus, por exemplo, em Z, R, Z, 45. Então, na hora dessa transformação, você pode também entrar com as medidas, né? Vamos zerar a rotação, Alt R. Se eu quiser escalonar ele em Z, apenas, ó, S, Z, 2, ó lá, subir a escala para 2, né? Então fica muito fácil de trabalhar com precisão no Blender, tá? Se você souber usar bem essas transformações e as informações numéricas no teclado. Vou zerar ele na posição, vou zerar também a escala, Alt S. Se eu quiser girar ele, por exemplo, ó, RZ30, eu vou girar ele 30 graus, né? Existe um outro atalho aqui também que é muito útil, que é o Repeat, para ele repetir a última operação. A última operação que eu fiz foi uma rotação de 30 graus em Z. Se eu apertar aqui, Shift R, Repeat, Repeat, Repeat. Cada vez que eu apertar, eu repito a última operação, tá? Se eu apertar aqui, ó, G, X, 2, ele andou 2 em X, Shift R, ele vai andando. Ou G, X, 3, ele foi 3, né? Se eu apertar menos, ele volta menos 3. Shift R, você também repete essa operação. Legal? Outro comando muito útil aqui, pessoal, como eu tirei aquele Viewport Axis, né, aquele eixo colorido que tinha as bolinhas aqui, existe aqui um comando muito útil, que é quando a gente quer olhar exatamente de frente, exatamente de lado. Basta você ir girando aqui a Viewport, e quando você chegar quase na frente, você segura o Alt. Olha o que o Alt faz. Ele troca a vista para uma vista ortográfica, tá vendo? Eu clico com o do meio, eu vou para a perspectiva. Legal. Estou quase do lado, Alt, eu paro e alinho aqui exatamente as coisas de lado. Se eu quiser, por exemplo, colocar um macaquinho aqui em cima da caixa, vai ter que virar ele de lado e aí olhar ele de frente, ó, Alt também, travei aqui de frente. E aí eu consigo posicionar as peças aqui, por exemplo. Vou mexer ela só em X, tá vendo? Então é assim que a gente tem que ir trabalhando no 3D. Perceba que quando eu uso o Alt, eu mudo para a vista ortogonal. Qual que é a diferença da perspectiva para a ortogonal? Vamos pegar todo mundo, apagar, e vou criar só um cubo, e vou dar um Frame Selected, né, que é o numpad vírgula, ou ponto, depende na verdade do seu teclado, tá? E aí eu vou perceber que como eu estou na perspectiva, pessoal, se você passar a régua aqui, você vai perceber que essas arestas, elas vão embora, e essa vem para cá, até o momento que ela vai chegar num ponto aqui que elas vão se cruzar, tá? Então isso que é a perspectiva. Existe um ponto de fuga na nossa cena. Quem sabe um pouquinho de desenho técnico, né? Desenho geométrico, vai saber o que eu estou falando. Mas é um ponto onde todas essas arestas aqui acabam se encontrando. Quando você está na vista ortográfica, eu vou girar aqui, apertar o Alt e colei na ortogonal. Não existe o ponto de fuga, tá? Porque senão
a gente estaria vendo, aqui não dá pra ver, né? Mas a gente estaria vendo a aresta indo embora no infinito e chegando aqui, né? Isso não existe nesse momento. Então, perceba que na perspectiva você tem o ponto de fuga e na ortogonal não. Se você apertar um botão que é o 5 do teclado numérico, ó, você alterna entre a perspectiva e a ortogonal. Tá? Percebe que a ortogonal fica até um pouco estranha, né? Mas não é estranha, é que as arestas aqui elas vão infinitamente agora paralelas, né? Se eu apertar o 5 de novo, não. Agora eu vou perceber que elas estão um pouquinho tortas, né? Vamos dizer, uma hora elas vão encontrar aqui. Outros comandos são bem úteis do teclado numérico, ó. O 5, ele vai e volta para o ortogonal. O 1, ó, você vai ver ela de frente. O 3, de lado. Para ilustrar isso melhor, eu vou criar o modelo do macaquinho, ó, o Monkey. O nome dela é Suzanne, essa macaquinha, tá? Aí 1, você tá vendo ela de frente. 3, você tá vendo ela de lado. 7, de cima. Perdão, Ctrl 7 é o contrário. Então, você colocou 1, você tá vendo ela de frente. Ctrl 1, você tá vendo ela de trás. Geralmente eu não uso esses atalhos, porque eu vou no Alt mesmo. Eu ponho de lado, ponho de frente, ponho de lado de novo, ponho de cima, só usando o Alt, ok? No caso aqui eu estou no Mac, então ele fala que é o Option, mas se você estiver no Windows é o Alt, tá bom? Uma observação, como eu estou usando o Mac, tudo que eu falar que é Ctrl, no meu vai aparecer Command. Existe o Ctrl aqui também, mas é só no Mac é algumas coisas só que funcionam com o Ctrl, e no Windows é sempre o Ctrl, tá? Aqui no Mac eu tenho o Command e o Ctrl, porém no Windows sempre que eu falar Ctrl ou usar o Command, você pode saber que no Windows é o Ctrl, tá bem? Um pouco confuso, mas mexendo vocês já vão entender. A gente pode também adicionar uma câmera na cena, posicionar ela onde eu quiser que seja meu render, por exemplo. E a partir de agora, a gente usa o atalho 0 do teclado numérico para entrar e sair da vista da câmera. Existe um porém aqui, que quando a gente está dentro da vista da câmera, se você orbitar a cena, você sai dela. Percebe que ele deixa a vista da câmera. Para evitar isso, você tem que entrar na vista da câmera com o 0 e habilitar essa opção aqui, no N, View, Lock Camera to View. Isso vai fazer com que quando você entrar na vista da câmera, ele trave a vista ao orbitar a cena. Bom, tudo que for referente à visualização, a gente vai encontrar aqui nesse menu, que chama Viewport Overlays. Então você pode desligar aqui o grid, por exemplo. Você pode desligar ou ligar esses 3 eixos coloridos no meio, ele já vem com o Z desligado, né? Você pode ligar ou desligar as informações ali, ó. Quem está aparecendo, quem está selecionado, né? Se eu ligar as estatísticas, ele começa a me mostrar ali a contagem de triângulos, faces. E aqui eu ligo o wireframe. O wireframe, são essas linhas que constroem as geometrias, né? São as arestas, os polígonos. Você pode ligar elas aqui. Se você quiser ligar e desligar tudo, existe um atalho, ó. Percebe que o Blender ele sempre te deixa uma dica. Ele sempre coloca ali os atalhos para você. Então fica muito fácil de aprender os atalhos. Então já grava mais esse, que é o Alt Shift Z. Ele liga e desliga todos os Viewport Overlays. Então, Alt Shift Z, ou Option, né? Você liga e desliga esses gráficos, essas informações. Esse objeto aqui, você vai perceber que ele está todo facetado, né? Se eu desligar aqui o wireframe, eu vou ver. Ele parece que está todo quadradão. Quando a gente seleciona um objeto e dá um botão direito, Shade Smooth, o que o Smooth faz? O Smooth, ele é a suavização. Ao invés de ele fazer um cinza aqui, outro cinza aqui, ele faz um gradiente, dependendo do ângulo da câmera, da posição do objeto. Então isso causa uma impressão de arredondamento, de suavização na geometria. Percebe que ela não mudou o número de segmentos, porém, ela agora parece estar suavizada. Se eu fizer isso aqui no box, por exemplo, ó, no cubo, ó, Shade Smooth, você vai ver que ele passa a ficar até um pouco estranho, né? Porque ele faz um degradê aqui meio que onde não existe. Mesma coisa com o cilindro, ó. Se eu der aqui um botão direito, Shade Smooth, ao invés dele fazer uma superfície plana e depois quebrar o gradiente para cá, o que ele faz? Ele faz um gradiente inteiro em todo mundo, né? Então, em alguns casos, vai dar um efeito meio estranho, tá?
Então por isso que existe essa outra opção aqui, ó, que é o Shade Auto Smooth. O que é o Auto Smooth? O Auto Smooth ele quebra de acordo com ângulos a suavização. Perceba que existe um gradiente aqui, porém só nesses polígonos aqui em volta. Se você quiser ver esse ângulo, basta selecionar o objeto e vir aqui nessa opção. Ó. Aqui você vai ter, ó, data, né, são os dados do objeto, os dados da geometria, na verdade, informações de vértices, polígonos e também a suavização. Então você vai ter que vir aqui neste grupo, ó, Normals. Percebe quando você ligou o Auto Smooth? Ó, se eu desligar tudo aqui, ó, Shade Flat, ou Shade Smooth, ou Auto Smooth, percebe que ele liga e desliga essa opção, tá? Então desligo e ligo ela aqui. Se eu der o Auto Smooth, o que eu vou fazer aqui, ó? Esse 30 quer dizer, se o polígono tiver mais de 30 graus de diferença, daqui para cá tem mais de 30 graus, né? Tem quase, se olhar de lado, é 90 graus, né? Então se ele tem mais de 30, ele quebra a suavização. Se eu aumentar isso aqui, ó, vamos aumentando ele pra gente ver. Ó, você vê que suavizou tudo, aí você vai diminuindo, ó. Aqui no caso, ó, diminuiu um pouco de 90, ele já quebrou, né? Mesma coisa aqui no box. No caso do box, você nem precisa, ó, Auto Smooth, 30 graus ele já teria que estar muito alto isso aqui para ele suavizar todo mundo, né? Caiu um pouco menos de 90 aqui, ele já quebra a suavização. Mesma coisa no macaquinho, ó. Se eu ligar aqui o Auto Smooth, percebe que o que está acontecendo aqui agora? Ó? Existem alguns lugares, por exemplo, entre esse polígono e esse, tem menos de 30 graus de angulação. Então ele fez a suavização de uma vez. Se eu aumentar isso aqui, ó, aí ele vai suavizando cada vez mais, tá bom? Aí você consegue achar um grupo de suavização. Mais adiante eu mostro outras maneiras da gente ter um controle ainda melhor desses grupos de suavização. Isso aqui é muito importante porque o Smoothing Groups ele funciona para todas as engines de 3D real-time, né? Então se você sair com o modelo aqui, for lá para o Unity, para o Sketchfab, para o Metaspark, por exemplo, para fazer uma realidade aumentada, você vai ver que essas informações aqui de suavização da malha, elas vão ser preservadas na hora que você exportar o arquivo, tá bom? Outra opção que é muito importante a gente se atentar é essa daqui, ó. Eu vou criar um plano, ó, Mesh, Plane, trazer ele um pouquinho para cá, e a gente vai perceber que eu tenho um plano, né? E se eu olhar do outro lado, eu também tenho um plano. Porém, existe aqui uma opção de visualização que se chama... perdão, ela não está aqui, ela está aqui, ó. É um pouquinho diferente aqui, a gente já vai falar dos materiais, eu já vou entrar nessa abordagem. Mas aqui a gente tem uma opção que se chama Backface Culling. Quando eu ligo ela, essa opção quer dizer o quê? Esconder, cool é esconder, né? Backface Culling quer dizer esconda a face de trás. Ou seja, se eu pegar aqui o plano e olhar ele de trás agora, eu não vou enxergar nada, tá bem? Por que que existe essa opção? O 3D, ele depende de um cara que se chama normal. Mais adiante eu vou explicar isso melhor, mas se eu entrar aqui no modo de edição e vier aqui nas visualizações, ó, eu vou ver que eu tenho outras ferramentas aqui para baixo agora, entre elas, por exemplo, o normal, consigo até aumentar o tamanho, e eu vou ver aqui, ó, uma linha nova saindo do meio do polígono, tá? O outro lado não existe normal. Quando você liga essa opção aqui, o Backface Culling, ele só mostra o polígono do lado que tem a normal. Isso economiza processamento, porque o computador não vai ter que pensar no desenho de duas faces, não é? Então, todo objeto aqui, quando eu ligo essa opção, vai ter que ir lá embaixo e tem que estar com o Edit Mode ligado. Adiante eu vou explicar. Ele vai aparecer essa opção aqui. Então, quando eu mando ele mostrar as normais, e tem normal também, ó, de vértices, de segmentos, né, de arestas. Se eu pegar aqui o outro objeto e ligar o modo de edição, ó, percebe que eu estou vendo também as normais desse objeto aqui, né? Se eu pegar isso aqui e apagar, por exemplo, ó, você vai perceber que a face de dentro do cubo não existe, tá bem? Ó, ele sumiu aqui. Às vezes a gente vê isso num game, por exemplo, numa aplicação em tempo real, né? Então perceba que essa é a situação real da malha, tá? Não adianta você querer, por exemplo, fazer um render de uma imagem ou mandar isso lá para o seu game sem a parte de dentro. Se você quiser, a parte de dentro você tem que modelar isso por dentro, tá? O Blender, na verdade, ele deixa isso aqui desligado, é pra gente não se enganar. Mas eu prefiro sempre deixar ligado. Eu prefiro sempre esconder as geometrias e ver o real, que está acontecendo, o que está aparecendo aqui de verdade para mim. Quando você vem para essas opções aqui, isso aqui são formas de visualização aqui na Viewport, tá? Então, deixa eu só desligar também essa opção aqui das normais, para não atrapalhar, vou desligar tudo aqui. Se você deixar na primeira opção aqui, você vê tudo em wireframe,
Na segunda, tudo em shading, que a gente fala, né? Que é essa visualização básica da viewport. O terceiro é que a gente não tem nenhum material aqui ainda, mas percebe que ficou um branquinho agora, né? Mas aqui seria a hora da gente visualizar os materiais, por exemplo. Se eu quiser aplicar um material em alguém, eu seleciono e aí já aprende isso agora. Vem aqui na bolinha e aí clica no maisinho, ele já vai aplicar um novo material nesse objeto. Se eu descer aqui, eu posso trocar a cor do objeto. Posso também adicionar aqui um metálico, que é o reflexo, e diminuir o roughness. Roughness seria nenhum roughness. Roughness quer dizer que o objeto ele é polido, né? Ele reflete, na verdade. Rough quer dizer rugosidade, né? Aspereza. Então, você vai subindo a aspereza da superfície até uma hora que ela não rebate o brilho mais, tá bom? Então só de controlar esses dois aqui, o metallic e o roughness, eu já consigo bastante efeitos aqui no material, no plástico, no metal, tá bom? Lembra que você só vai conseguir ver o material quando estiver aqui. Enquanto eu estou modelando, por exemplo, eu estou nessa segunda visualização. Para ver os materiais, sempre na terceira. E a quarta é para você ver a iluminação também. Não sei se vocês perceberam, mas quando eu criei essa cena do Blender, ela já veio com uma câmera e uma luz também, um ponto de luz. Esse ponto de luz você só vai enxergar os efeitos dele quando você estiver nessa última forma de visualização. Então se eu pegar aqui a luz, por exemplo, e mover ela de lugar, ó, com G, você vai ver o efeito da luz funcionando. Eu vou trazer ela aqui para frente. Legal? Lembre-se que para isso sempre tem que estar na quarta forma de opção. Se eu apertar aqui o Z, me abre aqui um Pie Menu, que é exatamente essas visualizações aqui. Então lembra que o Z, e aí você deu para o lado, né? Ou apertou o 6, ele já muda para Shade, ou Z, Material, Z, Renderizado, tá? Então são essas 4 opções aqui. E lembrando que quando você clica aqui, no material, né? No caso do T, que seria esse segundo, quando você clica aqui, você tem aqui o Backface Culling. Legal? Um outro atalho que é muito útil também, e ele só funciona quando você está aqui, é o Alt Z. O Alt Z deixa os objetos transparentes, ó. Alt Z liga e desliga essa opção do raio-x, né? Você vê através do objeto, e a opção é essa aqui, ó. Só ligar e desligar. Deixou o mouse em cima, ele sempre vai mostrar para você o atalho. Se você quiser deixar a visualização aqui na viewport ainda mais legal, você pode usar essas opções aqui. Clicando nessa opção aqui, aqui a gente consegue configurar o shader, né? O shader é o aspecto do material que a gente está vendo aqui. Então aqui ele está bem simples, ele é um cinza e ele tem apenas um tom de brilho, né? Se você quiser mudar esse shader, você pode clicar na bolinha e você vai ter outros tipos de material aqui, ó. Geralmente eu uso esse aqui, ó, Matte Cap, e aí você tem vários shaders legais. Tem esse aqui que parece o do ZBrush, que ele é um shader de escultura, né? Ele parece que é lisinho, mas ele tem uma leve rugosidade aqui, tá? Pode ver que ele parece uma massa mesmo, né? Então ele já fica um aspecto mais legal pra gente estar trabalhando. E tem uma outra opção aqui também, que é o Cavity. O que é o Cavity? É o que a gente chama de Ambient Occlusion, oclusão. Ó, quando você liga ele vai te dar algumas opções aqui agora. Geralmente eu deixo nessa aqui, ó, Both, que aí você consegue controlar os dois separados. Mas o que o Cavity faz? Ele te dá um cara que chama Ridge. Olha o que é o Ridge. É a quininha ali, o brilhinho estourado na quina. E o outro cara chama Valley. Olha o que é o Valley. Seria essa marcação aqui da sombra, tá? Então percebam que a nossa viewport já fica um pouco mais bonita de trabalhar. E isso aqui é levinho também, porque são shaders que são computados pela sua placa de vídeo, tá? Então é ideal que você tenha uma plaquinha razoável, pelo menos. Se você quiser, eu costumo, pessoal, como eu fiz altas configurações aqui, vamos, por exemplo, tirar, ó, vou dar um Join Areas, vou juntar isso aqui, eu vou pegar e deixar só o box e o plano aqui. Então, como eu fiz várias configurações na minha cena, não foi? Eu, por exemplo, eu tirei os menus aqui do lado, eu configurei algumas coisas, tipo, deixei o wireframe ligado, deixei a estatística ligada, também aqui configurei o Cavity, né, o material. Se eu der um file new e começar tudo de novo, eu vou ter que configurar tudo de novo, tá? Então o que você pode fazer? File,
defaults, save startup file. Ó, e tem que dar um ok, tem que confirmar, dar um save. E olha sempre as informações aqui embaixo, tá? Ó, startup file, save. O que vai acontecer? Se eu fechar o meu Blender, por exemplo, agora, nem salvei o arquivo, tá vendo? Ele adotou aquele meu arquivo lá como um arquivo de padrão inicial, né? Se eu abrir o Blender novamente, olha lá, eu vou perceber que todas as configurações que eu fiz, elas estão valendo ainda. Então é isso. Então ó, o wireframe está ligado, a estatística, o material já está configurado. E não tem problema, cada vez que eu, sei lá, estou trabalhando e quero iniciar um arquivo novamente, ó, New, General, Don't Save, eu sempre vou ter isso aqui como arquivo inicial. Então não se assustem quando eu começar um arquivo novo aqui nas aulas, ele sempre vai estar assim, tá? Mas é porque eu usei aqui o defaults Save Startup File. Duas observações importantes são: lembra que os atalhos do Blender, eles funcionam sempre onde o mouse estiver em cima, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, selecionar o box e apertar o Delete, ó, pode ver que ele apagou o box aqui, Ctrl Z, eu volto, né? Porém, se eu tiver selecionado ele aqui e tiver com o mouse aqui em cima, por exemplo, ó, pode ver que o Delete não funciona. Então é sempre, ó, se eu só colocar o mouse um pouquinho dentro aqui da tela, ó, o Delete agora funciona. Então lembra sempre disso, lembra sempre de deixar o mouse aqui e aí sim você entra com o comando do teclado, tá? Porque é diferente, ó, o mouse aqui para cima e aí aqui, ó, para cima e para baixo ele já não está fazendo mais nada. Na verdade, para cima e para baixo ou para frente e para trás ele estaria controlando a timeline, né, os keyframes. Então lembra sempre disso, o atalho vai funcionar onde tiver o foco do mouse. Outro atalho que é bem útil também é para maximizar o painel que você está. Ctrl espaço, ó, ele amplia, vamos deixar aqui em tela maximizada. Ctrl espaço vai e volta. Se eu deixar agora o mouse aqui, ó, Ctrl espaço, ele expandiu essa tela, ou aqui. Então às vezes pode ser bem útil para a gente estar trabalhando, tá? Se você apertar essa barra do teclado numérico, ele isola o objeto. Apertando ela de novo, você volta. Então eu seleciono o objeto, ó, aperto a barra, ele isolou. Apertei a barra novamente, voltou. Deixa eu criar mais um objeto aqui. Se você quiser esconder um objeto, você seleciona ele e aperta o H. Pode ver que ele fica escondido no olhinho aqui, tá? É diferente de isolar o objeto. Alt H, aparece todo mundo. Se você selecionar um objeto e der um Shift H, esconde todo mundo, menos quem ficou selecionado. Alt H, volta todo mundo. Se você quiser duplicar um objeto, você seleciona ele, Shift D, duplica o objeto. Perceba que existe aqui uma opção que é o Linked. Quando você usa o Shift D, essa opção fica desligada. Ou seja, ele duplica o objeto. Um objeto não está atrelado ao outro, ok? Agora, se eu duplicar com o Alt D, ele duplica com o Link. Quer dizer que se eu pegar esse objeto, por exemplo, e alterar ele, você vai ver que ele vai alterar o outro também. Ou seja, eles estão instanciados. Um é uma referência ao outro. Você mexeu em um, você está mexendo nos dois, tá? Aí vamos supor que você duplicou ele referenciado e gostaria de quebrar o link. Então você vem aqui, ó, Object, Relation, Make Single User Object Data. Então o que acontece? Esse objeto agora ele não é mais uma referência, ele quebrou um objeto em relação ao outro. Vou fazer assim, ó, só para ele ficar bem diferente. E aí vamos supor que eu queira, na verdade, eu sair duplicando, né? E esqueci de fazer a referência, né? Esqueci de usar o Alt D, dupliquei com o Shift D. Dá para também converter um objeto em referência. Então olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou selecionar esse, vou segurar o Shift, que ele vai adicionar na seleção, mais esse, e por último eu vou pegar esse aqui, que é o que eu quero que seja duplicado para os outros. Alô, alô, 1, 2. É como se fosse o objeto principal e os outros são secundários. Existem comandos que você precisa prestar atenção, porque eles são referentes a quem está como objeto ativo, tá bom? Que é como esse aqui. Então você faz essa seleção, eu quero no caso esse aqui no lugar desse, no lugar desse, no lugar desse, então eu deixo ele por último selecionado, e aí eu vou lá, Object, Link Transfer Data, Link Object Data. Então quando você faz isso, o que aconteceu? A mesma geometria que eu tenho aqui, ela foi replicada para cá e para cá. E aí, vamos supor assim, por exemplo, se eu tiver um objeto aqui, que eu dei uma escala, dei uma rotação, e aí se eu quiser substituir ele por esse, mesma coisa, eu pego ele aqui, Object,
link transfer data, link object data. Então pode ver que ele respeitou também a rotação, a escala, a posição, tá? É isso. Então a gente pode duplicar o objeto sem referência, com referência. Existe aqui uma forma de renomear os objetos que é o F2. Ó. Eu seleciono o objeto, você poderia vir por aqui, ó, F2, você renomeia ele aqui, ou então F2 ele abre essa janelinha. Se você quiser renomear um monte de objetos, você pode selecionar um por um. E aí você tem aqui um outro menu que é o Ctrl F2. Ele abre aqui o Batch Rename e aí você tem formas de substituir o nome. Se eu usar aqui o set name, por exemplo, ó, vou colocar assim, ó, cubo.001. Por que o ponto .001? Porque ele já começa a contagem e vai incrementando o nome do objeto. Eu vou colocar aqui em new, que ele substitui todo o nome. Set name e vou dar um OK. Ok? Então F2 você renomeia e Ctrl F2 é o batch rename. Caso você queira renomear vários objetos ou alterar o sufixo, o prefixo, dar um replace no nome, tá bom? Alguns comandos que eu não expliquei são esses aqui, ó. Aqui a gente tem a orientação do transform. Então se eu colocar, por exemplo, em local, vamos chamar a ferramenta aqui de movimentação para ficar mais fácil de ver. Local, o eixo vai ficar de acordo com o objeto. Global, de acordo com o mundo, tá? Isso vai afetar também, ó, G, Y. Ó, eu estou mexendo de acordo com o mundo, ó, G, Z, de acordo com o mundo. Se eu trocar a coordenada aqui, ó, para local, por exemplo, ó, G e Z, ou R e Z, legal? Esse outro aqui é o ponto de coordenada, ó, transform pivot point. Então assim, se eu quiser fazer uma rotação entre esse e esse objeto, por exemplo, como ele está aqui no median point, então ele vai girar assim, no meio dos dois. Se cada um tiver em individual origins, ele gira cada um no seu pivô. Ok? Ou então, como eu já tinha mostrado antes, ó, 3D cursor em torno de um único eixo, que é onde está o nosso 3D cursor, né? Esse ímã é para você posicionar o objeto com precisão. Se ele estiver ligado aqui, você pode configurar, por exemplo, várias opções de face, vértice, e é com ele ligado aqui, ó, se você mexer, por exemplo, ele está indo de um em um, tudo é configurável. Você pode pegar ele e colocar num vértice, numa face, numa edge, mais adiante a gente vai ver. Se eu tiver vários objetos aqui, vou desligar aqui o snap, e vou até duplicar alguns objetos, ó, Shift D, e eu vou usar aqui o comando repetir, ó, Shift R, Shift D, Shift R, só para eu ter um monte de objetos aqui, para mostrar essa ferramenta. Quando eu seleciono alguém aqui, vou deixar aqui o pivô medium point, então eu estou movendo só quem eu selecionei, certo? Se você ligar aqui esse cara que chama Proportional Editing Mode, se eu deixar o mouse aqui ele vai me mostrar o nome, o atalho dele é o O, tá? Ó, liga e desliga. Quando ele está ligado, eu mexo, percebe que ele desenhou uma bolinha aqui, que se eu usar o Page Up e o Page Down, eu aumento e diminuo, tá? Então o que é isso? Aqui é um raio de influência. Do raio, do centro para a beirada do raio, ele diminui a influência, tá? Então você consegue mexer com uma massa de objetos aqui. Legal? Mesma coisa, né? Se você usar a escala, ou então a rotação, tá? E também na hora da modelagem, isso aqui é muito útil, principalmente quando você tem muito vértice para modelar, para mexer. E lembrando que aqui você consegue alterar a curva também, tá? Então, por exemplo, aqui ele está numa curva linear, né? Se você colocar ela, por exemplo, aqui está em smooth, aliás, né? Se eu colocar ela em linear, tá? Vai perceber que o enfraquecimento aqui muda, né? De acordo com esse gráfico aqui, tá bom? Agora nós vamos começar a entender as ferramentas de modelagem. São as ferramentas de modelagem poligonal. Para a gente chegar no modelo, a gente tem que criar uma geometria, uma primitiva, né? E a partir daqui a gente consegue ir adicionando linhas, segmentos, faces, pontos. Então vamos entender quais são as principais ferramentas para a gente trabalhar com a modelagem. Para você acessar os pontos e faces, você vai ter sempre que mudar do modo Object
para o modo Edit. Existem vários modos aqui no Blender, adiante eu vou explicar isso. Quando você entra no modo Edit, percebe que agora ele habilitou 3 botões aqui. O atalho deles aqui é 1, 2 e 3 do teclado numérico. E se você quiser alternar entre os modos, você pode agora, por exemplo, usar o Tab. Você volta para o Object Mode, ou Tab de novo, você volta para o Edit Mode. Ok? Então Tab entra e sai no modo de edição. Existe um outro atalho que é o Ctrl Tab, que ele abre esse Pie menu, que são justamente os tipos os modos de edição, né? Então a gente tem aqui o Object, ou o Edit Mode também. Existem mais os modos de escultura, para pintar o skin, né? Para pintar a textura. Adiante a gente vai ver. Geralmente eu estou entre o Object e o Edit Mode. Lembra que você alterna com o Tab, vai e volta. Legal. Então Tab, eu entrei no Edit Mode. Eu consigo agora selecionar os vértices. E aí quando eu seleciono um vértice, se eu apertar aqui o G, agora eu movo só esse vértice. Percebe que se eu tentar selecionar a outra geometria, eu não vou conseguir. Porque a partir do momento que eu estou com o Edit Mode ligado, eu só vou selecionar os pontos dessa geometria selecionada, tá? Ou as faces ou as linhas. Se eu quiser selecionar outro objeto, eu tenho que dar um Tab e selecionar o outro. Beleza? Então volto aqui, seleciono o cubo, Tab, entrei no modo de edição. Agora eu vou para o 2, que é o modo de segmento, ó, que é essa edge, é a aresta, né? Então eu posso selecionar só esse segmento, por exemplo, mover, escalonar, girar, tá? E o 3 aqui seria a face, também mesma coisa, movo, escalono. E aí a gente pode fazer operações com esses níveis de seleção. Selecionando um vértice, o que eu consigo fazer? Eu consigo, por exemplo, pegar um vértice aqui e o outro aqui e usar aqui o Connect Vertex Pairs. Então o que ele fez? Ele criou uma linha entre esses dois vértices. Então agora eu consigo dar um detalhe a mais, né? Um segmento a mais. Com o vértice também, eu consigo selecionar 2 ou até mais vértices e juntar eles. O atalho para juntar o M. M é o Merge. Você pode juntar os dois no centro, no primeiro, no segundo. Juntar os vértices a partir da distância entre eles. No caso aqui eu vou dar um White Center. Ele juntou os dois aqui. Ou se eu pegar todo mundo aqui, M, Collapse. Todo mundo vira um vértice só. Legal? Então esse aqui é o vértice. Quando você vai para o segundo, que é a aresta, aí você vai ter outros comandos, né? Se eu pegar, por exemplo, uma aresta e usar o Ctrl B, Command B, ó, eu divido ela em 2. Deixa eu apagar essa geometria aqui e criar uma do 0 aqui. Então entro no modo de edição, seleciono uma aresta, e aí eu tenho esse comando que é o Bevel, ó, Command B, e eu arrasto para o lado. Percebe que na hora que você faz essa operação, aparece aqui aquela mesma janelinha de opção, e aí aqui a gente consegue, ó, controlar o tamanho, o número de segmentos dessa curva e várias outras opções. Clico fora para confirmar a operação. Então, seleciono uma aresta, Ctrl B. Na terceira forma de edição, a gente consegue selecionar uma face inteira. Aqui os comandos mais comuns são I para dar um inset, E para extrudar para dentro, E de novo, mais um extrude, tá? Então, se você pegar uma face e usar o E, você vai extrudar ele para fora, para cima, legal? Quando você tem vários polígonos aqui, por exemplo, ó, cada um está em uma direção. Ó, percebe que todos os polígonos foram numa única direção, normal, né? Eu vou dar um Ctrl Z, e ao invés de usar o E, eu vou usar o Alt E, que é essa janela aqui, que é o Extrude com mais opções. Então agora eu vou usar, por exemplo, Extrude Face Along Normals, e o que a gente vai perceber é que cada face saiu em direção à sua própria normal, tá legal? Ou então, a gente pode também fazer uma seleção aqui, ó, Alt E, Extrude Individual Faces, ó lá. E aí ele faz um extrude em cada face. Geralmente aqui, no modo de polígono, eu uso bastante o Inset, que é o I, e o Extrude, que é o E. São dois comandos bem úteis. Outro comando que vai servir bastante seria para ligar um polígono no outro, que é o Bridge. Se eu pegar esses dois polígonos aqui e usar aqui, ó, Bridge Faces,
Ó, percebe que ele abriu um buraco aqui, né? Mas não é isso que eu quero. Eu vou voltar. E antes de eu fazer isso, eu vou usar o I de Inset. E aí sim, agora eu vou usar o Breed Faces. Percebe que agora ele deu aqui uma espessura, né? Então esses 3 comandos aí a gente já vai conseguir fazer bastante coisa, editar bastante coisa na geometria. Um outro comando muito útil é o Command R. Command R, ele serve para dar um ring é uma volta, né? E ele corta, então ele já mostra um previewzinho, ó. Quando eu clico aqui, eu posso definir esse corte mais para cá, ou Command R, mais para cá, por exemplo, tá? Legal. Percebe que ele só vai fazer a volta quando tudo tiver quadradinho, tá? Tudo tiver com 4 lados. Por exemplo, se eu tentar fazer um ring aqui, ó, Command R aqui, você vai ver que ele para aqui, né? Ah, por que não deu a volta? Por quê? Porque esse polígono aqui, por exemplo, olha o tanto de vértice que ele tem. Lembra que se eu selecionar um polígono e mudar a seleção para 1, que é vértice, ó, ele mantém a seleção em vértice. Então você pode ver que esse polígono aqui tem só 4 lados, esse só tem 4 lados, esse também. Esse aqui não, ele tem muitos vértices. Por isso que o meu Command R, ele não vai funcionar aqui, tá? Ele para aqui. Mais adiante também vamos entender isso melhor. Então é isso, quando eu seleciono uma face e vou para o vértice, ele mantém a seleção em vértice. Se você quiser fazer o contrário, por exemplo, eu quero selecionar esse vértice aqui, e aí quando eu mudar para polígono, eu quero manter os polígonos dele selecionados. Então eu seguro Command e vou pro 3, ó, Ctrl 3, ele manteve a seleção. Mesma coisa, se eu pegar uma área Command 3, ou Ctrl 3, né, ele seleciona os polígonos correspondentes a essa aresta que está selecionada, tá? Ó, Command 3, ou então 1, Command 3, legal? E se você voltar no nível menor, ele já mantém a seleção. Quando você está também no modo de edição, existe essa barra de ferramentas e várias ferramentas novas foram habilitadas aqui. Mais adiante eu vou explicar melhor elas para vocês. O próximo passo aqui é a gente conhecer os modificadores. São operações que a gente pode aplicar numa geometria. Os modificadores eles estão aqui nesse ícone da chave inglesa. Eu vou mostrar alguns aqui que eu acho que são os mais úteis. Por exemplo, eu mostrei que quando a gente pega e apaga uma face de um objeto, ele fica só essa casquinha aqui, né? Não existe o polígono para o lado de dentro, não é? Se você selecionar essa geometria com o Edit Mode desligado, tá? Percebe que eu estou no Object Mode, e usar essa opção aqui, ó, Solidify, o que o Solidify vai fazer? Esse operador ele vai criar uma espessura na geometria. Se você aumentar aqui o Thickness, por exemplo, então você tem aqui a parte de dentro e de fora. Percebam que eu ainda estou dentro do Edit Mode. Se eu selecionar uma face, ó, a face de dentro não existe, apenas a face de fora, tá? Ó, pode ver que se eu clicar aqui, ele só seleciona a face de fora. Esses botões aqui, eles servem para ligar ou desligar a visualização. Então, se você desligar aqui, ele não vai sair esse modificador no render, aqui ele não vai mostrar na viewport, mas basicamente isso aqui é um preview para você ligar ou desligar o modificador enquanto vê aqui na view. Alguns modificadores aqui úteis são, por exemplo, o Simple Deform. Deixa eu colocar uma geometria com mais segmentos aqui, vou fazer bastante cortes nela, e depois do Solidify eu vou aplicar um Simple Deform, e aí a gente tem modos de trabalhar com ele. O primeiro é o Twist, que você gira, você torce, né? Depende do eixo que ele tiver, por exemplo aqui em Z, consigo torcer o objeto aqui, ou então o Bend, consigo dobrar ele em todos os eixos, né? Quem já mexeu ele com o 3D Max, como eu falei, já vai identificar, já vai assimilar o que são os modificadores. Se quiser apagar, você aperta aqui, ó, X, remover todos os modificadores. Existe um modificador aqui, vou criar uma nova geometria. Quando eu seleciono uma geometria e aperto Ctrl ou Command 2, por exemplo, olha o que ele faz, ele arredonda a geometria para mim. Na verdade, ele aplicou automaticamente, com um único atalho, esse modificador que se chama Subdivision. E aí ele aplicou o Level 2 aqui. Se eu aumentar aqui, percebe que ele subdividiu ainda mais a geometria para arredondar. 3, 4. Cada vez que você aumentar esse número, você divide cada polígono em 4, tá? Então procura não aumentar muito aqui, senão você pode até travar o programa. Vou dar aqui um botão direito, ó, um Smooth, aí ele vai ficar todo suavizado. Isso aqui parece uma bolinha, mas no caso não é não. Se eu entrar no modo de edição, você vai perceber que o que eu tenho
é um cubo mesmo, né? Eu posso pegar os vértices dele aqui e mexer e já ver o resultado. Então o que o Subdivision fez? Ele subdividiu e arredondou essa geometria. Então eu só tinha um ponto aqui, e um ponto aqui, e um ponto aqui, por exemplo. Então o que ele faz? Ele cria mais pontos e faz um arredondamento, tá bom? Se eu quiser controlar melhor essas quinas, eu vou adicionando mais segmentos. Se eu der aqui um Command R e aproximar isso daqui, Command R, aproximo ele daqui, você vai perceber que você vai tensionando a curva da subdivisão, simplesmente aproximando os vértices aqui, tá bom? Isso aqui é o que a gente chama de hard modeling, ou modelagem rígida, tá? São aquelas modelagens de carros, aqueles objetos que parte deles são retos, geométricos, e parte são curvos, tá? Então essa vai ser a técnica que você deve adotar para fazer esse tipo de modelagem. Inclusive um personagem, a gente usa sempre, um personagem para animação, né? Para vídeo, por exemplo, a gente usa sempre o Subdivision para ele ganhar aquele aspecto arredondadinho, né? Geralmente em jogos a gente não usa a subdivisão. Esse modificador aqui ele gera muito polígono para malha e às vezes é desnecessário isso. Então para games, aplicações real-time, realidade aumentada, por exemplo, é legal você economizar o número de polígonos. Se você desliga essa opção, ó, o Optimal Display, aí você consegue ver o tanto de polígono que tem mesmo na malha, tá bom? Se você diminuir aqui as interações dele, né, Levels Viewports, até 1, até 0, que é a malha original. Então percebe que essa aqui é a nossa malha original, que é o que a gente chama de malha de controle, né? E aí aqui você tem o preview de uma operação. Isso aqui é uma operação matemática, tá? Todos os modificadores que a gente tem aqui são cálculos, são matemáticas que a gente vai aplicando nas geometrias para alterar ou o formato, ou a animação, ou o VW, né, que é a coordenada da textura. Então esses são alguns dos modificadores mais interessantes aí para a gente usar nas primeiras vezes que a gente estiver usando o Blender, tá bom? Tem mais vários aqui, mais pra frente a gente vai estar examinando, estudando eles aqui. Então, lembra sempre disso. Modificadores, subdivisão, e lembra que tem o atalho da subdivisão. Vamos supor que eu apague ela daqui, basta selecionar a geometria, ó, Command 3, já era. Ele já aplicou o Subdivision e já deixou 3 aqui de interações.